Graça e paz, queridos e queridas, graça e paz. Essa é a paz que eu vos dou. Amo dizer graça e paz. Por quê? Porque é o que eu tenho de melhor para ofertar na vida das pessoas que passam por mim. Quando eu digo graça e paz. Quem tem graça tem porta aberta para a salvação. Quem tem paz pode ter equilíbrio para fazer qualquer coisa. Vamos orar? Pai, nós estamos agora no melhor lugar, na casa do Pai. E não há lugar melhor numa casa do que de estar à mesa com o Pai. Senhor, que este momento não seja apenas mais um ritual na vida de muitos, porque não é para nós. Para nós é um momento onde cadeias são quebradas, corações são curados, onde o entendimento da tua palavra vem trazer luz e revelação do que representa o pão, o cálice da nova aliança. E eu te peço, Senhor, mais uma vez, usa a minha vida. Eu me recuso, Senhor, a sentar contigo à mesa e ensinar os meus irmãos da mesma forma com que foi no mês passado. Porque o Senhor tem pão novo, o Senhor tem vinho novo para mim e para cada um dos meus irmãos. Eu me rendo ao teu senhorio e te convido, Espírito Santo, fala conosco. Usa a minha vida, usa a minha boca, usa o meu coração e a minha mente. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você que talvez está ouvindo essa palavra em outro momento pelo canal do YouTube, saiba que existe um lugar chamado Gente que Transborda, onde você pode entrar nessa sala todos os dias, às 7h05 da manhã, e também receber, não só desse momento de comunhão da Santa Ceia, mas também palavra, acolhimento, orações, ser apacentado em amor. O texto que eu gostaria de trazer hoje para você e que trouxe e aqueceu o meu coração quando eu disse, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar a respeito do sentar à mesa, do comer do pão, do tomar do cálice. E o Espírito Santo me trouxe um texto em que ele disse assim, muitos falam desse momento de comunhão, mas muitos não sabem o poder da libertação que há na comunhão. Quando você ouve falar de comunhão, você pensa em quê? Em fazer um bom lanche, em compartilhar um jantar, em compartilhar um almoço, em fazer um piquenique. E também isso é comunhão também. Mas quando eu falo de comunhão, é sentar para comer a ceia que o Senhor nos determinou, que o fizéssemos em todos os momentos que nós nos encontrássemos. Você se encontrou com seus amigos? Coma o lanche e pode comer do pão e beber do cálice. E talvez o que eu estou te dizendo aqui seja uma heresia para você que aprendeu dentro da religião que a ceia ela é santa e ela é um ritual. Eu quero te dizer que não há nada mais sagrado do que comer do pão e beber do cálice em nome do Senhor, anunciando que ele está voltando. Pastora Rose, me explica melhor isso. Vou te explicar. E vou te explicar a partir da palavra de Deus que está lá no Evangelho de João. Quando começa no versículo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41, quando os judeus murmuram a respeito de uma frase que Jesus, estando em carne, Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado, Jesus estava em carne, como eu e você aqui, vivinho, vivo como homem. E ele diz assim: os judeus começaram a murmurar, porque Jesus havia dito assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como muitas vezes pessoas de outra fé e de outra crença dizem assim, mas como você fica falando que você é filha de Deus? Você se acha filha de Deus? Sim, eu sou filha de Derlise Mar, como filha biológica, mas eu sou filha de Deus porque eu fui gerada no céu. E muitas vezes essa fala, ela não é compreendida por quem está na terra e só vive no nível terreno.
Eles não conhecem a linguagem do céu. E esses judeus aqui, no capítulo 6, no versículo 41, eles começaram a murmurar, porque eles não entendiam por que que Jesus dizia: Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou aquele que vou matar a tua fome, o teu vazio existencial. Eu sou aquele que vou te dar uma nova identidade. Eu vou ser aquele que vai te saciar com todos os amores que você precisa. Eles não entendiam isso. E eles começaram a murmurar e dizer assim: olha, versículo 41, não é este o Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Eu conheço quem é José, eu conheço quem é Maria, eu conheço os irmãos e as irmãs. Se você não sabe, Jesus teve irmãos e irmãs. Depois que ele nasce, José conhece Maria maritalmente e eles geram outros filhos. Para quem te ensinou que Maria nunca mais teve filho, ela é virgem, ela é pura até hoje, isso não é verdade, não é isso que as escrituras dizem. E esses judeus começam a murmurar porque disse: olha, você disse, versículo 42, respondeu Jesus e lhe disseste: não murmureis entre vós. Você sabia que até por causa da ceia, pastora Mônica, existe murmuração? Eu posso comer se eu for batizado, eu briguei com meu filho, com a minha filha, com meu marido, e hoje eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Será? Será assim que Jesus ensina? Se eu reconheço o meu pecado, e se eu confesso o meu pecado, digo: Pai, eu pequei, eu fui grossa, eu ofendi, eu arrumei uma confusão lá em casa antes do culto, porque o dia para dar confusão na casa dos crentes é dia de ceia. Fala comigo se é verdade ou é mentira. Acontece tudo, para quê? Para você sair desse lugar de identidade de filho e de filha. O diabo coloca coisas na sua cabeça e você diz: eu não sou digno de comer o pão e de ceiar. Isso é uma grande mentira. Assim como os judeus começaram a murmurar: o que esse homem está dizendo? Que ele é o pão vivo que desceu do céu? Que pão é esse? Nós conhecemos o pão lá do deserto. Nós conhecemos o maná que Moisés deu, mas aquele maná não saciava a fome da alma. Aquele maná saciava a fome física. E Jesus está dizendo para mim e para você: olha, esse pão que nós vamos santificar agora é o pão da comunhão da nova aliança, é o corpo dele que vai ser partido. E nós vamos lembrar daquele momento santo que ele ofertou o seu corpo para mim e para você. E isso não se entende com a mente racional. Isso se entende com o nosso espírito, com a linguagem espiritual dos céus. E o texto vai continuar dizendo assim: olha, o que Jesus responde? Não murmure a respeito disso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Primeiro, o Pai quebranta o coração, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Da medida que o Espírito Santo convence, ele é trazido até Jesus. E como quando ele vem a Jesus, ele ganha esse poder de ser filho. E ele tem o poder da vida eterna, de dormir aqui, de acordar na eternidade e de viver para sempre. Isso era algo inconcebível para os judeus. E Jesus cita os profetas no versículo 45, ele diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porque todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem, porque todo que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Se você crê, você tem uma grande chance de hoje dizer para mim e para você:
eu recebo esse pão da vida. Eu quero esse pão que desceu do céu. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. E ele vai citar: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Por isso, o inimigo, ele luta tanto para que você não participe do cálice nem do pão. Por isso, o inimigo faz de tudo. Porque hoje, nós já temos a vida. Nós já temos a nova aliança. Mas o que que nós não compreendemos na sua plenitude? Que quando eu celebro a ceia do Senhor com os meus irmãos, eu me curo um pouco mais. Eu me santifico um pouco mais. Eu me limpo um pouco mais. Eu quebro e desfaço os esquemas mentais que o diabo põe no meu coração da rejeição. São os esquemas de abandono de que eu não tenho pai. Para mim, pastora Mônica, todas as vezes que eu sento para comer do pão e beber do cálice, eu estou reafirmando nos céus e na terra a minha identidade de filha. E é isso que o inimigo não quer. E o texto vai dizendo, versículo 52, vai dizer assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E havia outra questão que para o judeu era muito difícil. A vida está na carne. A carne, a vida da carne é o sangue. Nós não comemos carne com sangue. Está lá na lei que a carne ela não pode estar contaminada com sangue. Nós não podemos beber sangue de animal. E você vem dizer para mim que a vida está no sangue, que isso aqui lembra o sangue da nova aliança. Que loucura é essa? O que, que você está ensinando para nós? Eles não conseguiam compreender a profundidade da metáfora que Jesus estava usando com o suco da vide e com o pão que pastor Tony me discipularam ontem à noite, pastora Cíntia, né? Que Deus já está fazendo. Ele disse assim: Rose, esse pão que está aqui na nossa mesa é pão de trigo. O pão que Jesus multiplicou lá na multiplicação dos pães e dos peixes, que o menino trouxe, né? E ele até leu para mim no versículo, capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Sabe o que era pão de cevada? Era o pão que só os escravos comiam. Então Jesus diz assim, ó, eu vou multiplicar o pão que ninguém quer. Eu vou multiplicar porque eu vou alcançar todos os que são rejeitados. Eu vou nos lugares mais difíceis. Se vocês que estão aqui nessa sala entenderam o chamado, entender o propósito, entender que eu estou aqui para todos, porque eu amei o mundo. Eu não amei um, eu não amei dois, eu não amei três, eu não amei só esse povo que está aqui na sala do transbordo. Ele multiplica o pão e ele multiplica aquele peixe. E depois eles vão andar atrás de Jesus por causa desse pão que perece. Mas não é isso que ele quer nos ensinar nessa manhã. Ele quer nos ensinar que há uma identidade, há um poder de cura, transformador, renovador, libertador, quando eu me sento com os meus irmãos, independente da minha circunstância, da minha condição moral, da minha condição espiritual, da minha condição humana. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar numa cela de prisão. Eu posso estar largada na rua, envolvida nas drogas, mas no momento que eu entendo o poder da ressurreição, eu entendo o poder que o pão e o vinho traz para mim, eu posso dizer e abrir a minha boca, Senhor, eu entendi que sozinho eu não posso ficar. Eu te recebo, eu quero Jesus. E a partir daquele momento, você se torna meu irmão.
E você pode sentar e comer. Mas, pastora Rose, os rituais, eu não fui discipulada, eu não fiz parte de classe de batismo, eu não sou casado, eu não tenho uma aliança. Pastor, eu só tenho 8 anos, mas eu entendo que eu quero comer o pão, eu quero beber do cálice. Você é bem-vindo à mesa do Pai. E eu me lembro a primeira vez que eu ensinei nessa sala, que não me importava se nós estivéssemos presencialmente ou se estivéssemos online. O poder de cura e de transformação era o mesmo, porque o nosso Deus é o Deus que está aqui comigo em Guarapari e é o Deus que está com você aonde este vídeo chegar. Aonde você ouvir o som da minha voz, no compartilhar desta mensagem, você vai receber este mesmo poder. E os judeus não entenderam isso. E eu vou andar mais um pouquinho por causa do nosso tempo. Nós vamos chegar no versículo 60 do capítulo 6 de João. Queridos, e quando eu falo dos rituais e das doutrinas, cada igreja vai ter o seu. E glória a Deus pela forma com que você cultua. Mas o que eu quero dizer é o nível de fé que o Senhor tem me levado e que eu tenho trazido a muitos nessa sala, porque hoje eu entendo quem eu sou aqui nesta sala. Eu não sou só a pastora Rosa, eu sou uma boca profética que Deus colocou aqui neste lugar há 7 anos atrás para dizer, assim diz o Senhor, e eu vou prestar conta disso. Versículo 60 vai dizer, muitos, pois, olha, pastora Cíntia, o que está escrito aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, não eram pessoas do mundo, eram discípulos, pessoas que haviam caminhado com ele durante quase 3 anos. Ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuraram, disto disse-lhe, isto escandaliza vocês? Escandaliza vocês descobrir que eu sou o pão vivo? Que não tem outra fonte de saciar a alma humana além de mim? E ele continua dizendo no versículo 62, que seria, pois, se vocês vissem o Filho do Homem subir e ir para onde ele estava? Vocês têm noção do lugar que eu estava? Eu estava à destra do meu Pai. Eu era o segundo, eu era aquele que compartilhava com ele de todas as coisas. Eu vi o seu começo, eu vi quando você foi gerado, eu conheço toda a história. Vocês não têm noção de quem eu sou. Nem os discípulos que caminharam com ele não entenderam. Para mim, a única pessoa que conseguiu compreender quem Jesus era na sua profundidade foi o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo. Porque ele foi discipulado pelo próprio Cristo ressurreto. Já não era mais o Jesus homem, era o Jesus ressurreto. E Paulo mergulhou em águas profundas, como eu e você vamos mergulhar a partir de agora, porque só vai ficar quem deseja águas profundas. E ele disse, olha, e eu quero encerrar, porque talvez o nosso tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas ele disse, olha, se vocês vissem quem subiu, quem é o Filho do Homem, e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas, olha o que Jesus diz. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram. Muitos dizem assim, era só Judas, era só Judas que não cria. Mas aqui não está dizendo que é só Judas. Haviam muitos, e dentre aqueles 70 que depois se multiplicaram na igreja lá de Atos, muitos abandonaram a fé. Muitos não entenderam o que Jesus estava ensinando. E ele vai dizer assim, eram alguns que não criam, e dele sabia quem o havia de entregar. E dizia isso, versículo 65. Por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Olha o poder do alcance do amor de Deus. Deus fala desse amor a todos, mas alguns Deus diz, vem,
Vem. Você está pronto. Vem. Há no teu coração disposição e fé para crer. Há no seu coração quebra de orgulho. E aí, versículo 66, porque eu quero ir para um outro detalhe. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Pastora Mônica, eu quero que você ore por mim, eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, eu quero uma vida de sucesso, eu quero muitos seguidores, eu quero. Mas santificação, abrir mão do eu, abrir mão dos meus esquemas que me mantêm no lugar de vítima, de coitadinho, isso eu não quero, não. Isso eu não quero. E aí, esses discípulos ficaram pelo caminho. E, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: há uma palavra profética para todos, mas há um chamamento para quem é discípulo e quer se tornar filho. E ele diz assim: quereis vós também se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E eu quero dizer uma coisa para você, porque foi a mesma coisa que o Espírito Santo disse para mim nessa madrugada. Muitas vezes nós não queremos abrir mão do arrependimento para reconhecer, porque para eu discernir o pão e o vinho, eu preciso me arrepender. Eu preciso sondar o meu coração e ver em que caminho mal eu estou andando. Porque a gente pensa em muita coisa que não presta. A gente deseja muita coisa que não presta. A gente mata com a língua. Nós não somos bonzinhos. Há um fariseu dentro de mim e de você. Eu tenho dito isso aqui. E quando eu reconheço, eu me arrependo. E eu disse, Senhor, eu pequei contra ti e contra os céus. Me perdoa. Me perdoa. E eu volto atrás no arrependimento. E eu me reconcilio com Deus novamente. O Espírito Santo me banha com o sangue de Jesus e me deixa limpa. E aí eu posso sentar à mesa do meu Pai. Mas é muito mais confortável eu dizer, eu não posso cear. Eu estou em pecado. Sabe por quê? Porque nós levantamos a bandeira do orgulho. E a bandeira do orgulho diz que eu sou melhor do que Jesus. A bandeira do orgulho diz que eu sou melhor do que o Espírito Santo, que é capaz de perdoar todo e qualquer pecado sem distinção, a partir do momento que há arrependimento e confissão. Então, eu quero te convidar neste momento a sondar o teu coração e ver qual é a raiz de orgulho, porque ela tem nome. A raiz de orgulho bota defeito em você e bota defeito em todos que estão à tua volta. A raiz de orgulho te coloca num lugar que não é teu. A raiz de orgulho destitui o único Senhor e Salvador das nossas vidas do trono. E a raiz de orgulho te impede de comungar comigo e com os meus irmãos nessa sala. E eu quero orar. Orar com você como eu orei com o Senhor nesta madrugada e disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque às vezes eu não acredito em quem eu sou e daquilo que eu sou capaz de fazer. Pai, eu quero agora em nome de Jesus. Nós iremos, Senhor, fazer este ato profético de comer do pão e de beber do cálice. Mas muitas vezes nós não nos achamos dignos e não somos, Senhor. Porque não somos nós que nos limpamos, Senhor. A tua palavra é que nos limpa. É o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo pecado, mas nós queremos dizer aqui, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo.
E se você se lembrar de algum pecado que você tem cometido em pensamentos, em atos e palavras, repita em pensamento e diga para o Senhor: eu me arrependo. Eu me arrependo. Senhor, nós nos arrependemos juntos agora. E nós colocamos diante do teu altar este pecado. E nós recebemos perdão, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos agora, Senhor, com a bênção do perdão que vem dos céus, a bênção da reconciliação, a bênção de zerar o cronômetro e começar a partir de hoje, do agora, o processo de santificação. E quero, Pai, fazer isso no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu e você estamos zerados. Zerados. Nós estamos aptos para comer do pão e beber do cálice da nova aliança. E ele diz assim, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, lá na carta de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, eu recebi do Senhor. Não foi ninguém que me ensinou. Não aprendi nos pés de Gamaliel. Não foram a lei e os profetas. Não foi em nenhum outro lugar. Eu recebi do Senhor Jesus, do meu discipulado com ele. Eu recebi do Senhor. E eu vou dar a vocês. Na noite em que ele foi traído, na noite que ele sentou com os seus discípulos, ele toma o pão e ele parte esse pão. A carne de Jesus foi partida, meu irmão. Não foi um pão de trigo, não foi um pão de cevada, não foi um pão sem fermento, um pão. Não, não é a questão, não é o tipo de pão. A questão é a carne que foi para a cruz, dilacerada por mim e por você. Ele toma esse pão e nós consagramos este pãozinho que está na mão dos meus irmãos agora, Senhor. E nós declaramos: santificado seja o teu nome. Santifica esse pão, Pai, para que ao comermos, sejamos curados na nossa mente, curados na nossa carne, curados nas nossas emoções. Santificado está. Comamos do pão, meus irmãos. Comamos do pão. Eu nunca comi um pão tão gostoso como o pão da ceia do Senhor. E me constrange quando pessoas não têm essa compreensão. Como a pastora Mônica disse, o que o dia mais feliz é o dia da ceia. Por mim, eu ceio todos os dias. Todos os dias eu como do pão e bebo do cálice. Da mesma forma, Jesus, ele levanta o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós. E olha, isso é tão precioso, que eu não vou beber do fruto dessa vide, eu não vou tomar mais suco de uva, eu não vou comer uva no céu, não vou. Sabe por quê? Eu vou esperar vocês estarem lá comigo na eternidade, minha noiva amada, minha noiva lavada, minha noiva redimida. Eu vou celebrar com você a boda do Cordeiro, eu estou te esperando lá. E eu quero santificar este cálice, Senhor. É o suco da vide, mas eu quero santificar, Senhor, e dizer que neste vinho há poder de cura e de libertação. E, Senhor, o Senhor disse: tomai todos vós, até que sejamos livres, totalmente livres. Ainda não estamos completamente, Senhor, mas eu quero santificar e abençoar este cálice, para que nós tenhamos força para mais uma caminhada. E eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Tome, querido, tome do cálice, divida na sua casa, se você puder. O meu é grande, porque dele vai comungar Tony e Carminha. Então, abençoe a sua casa com o sangue do Cordeiro. E depois disso, o Senhor Jesus canta o hino, celebra a vida que há em nós. Você pode agora dizer para o Senhor Jesus, e eu queria que agora todos nós abríssemos os microfones, todo mundo, não importa a zoeira e o barulho que vai ser,
mas eu queria que todos nós abríssemos o microfone e disséssemos todos juntos: eu sou livre. Eu sou livre, Eu eu sou sou Eu sou livre, livre, sou livre. livre para eu amar, Eu sou sou livre, para livre. viver os livre, projetos de Eu Deus, sou para livre. eu amar a sou Jesus. livre, Sou eu livre. sou Você é livre, livre para eu sua sou mente, você é livre livre, para receber eu saúde, sou você é Eu livre. livre sou para Minha livre. receber mente é saudável, minha mente é continuidade nos saudável, seus minha sonhos. Glória. mente Você é é saudável, livre. minha mente Aleluia. é Você pode livre, aplaudir o eu Senhor sou desse jeito. livre. Obrigado. Aleluia, Aleluias, aleluias, aleluia. Glória, glória, glória. aleluia. Muito Glória. obrigada, muito obrigada. Obrigado, Pastora Senhor. Mônica, eu tenho certeza que qualquer pessoa, onde chegar este vídeo, vai receber o melhor e o poder da cura para trazer vidas a Jesus. Hoje não seria um dia de evangelismo, mas o Senhor fez que um simples ato de tomar a ceia também pudesse ser uma semente de salvação. Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite. Aleluia! Somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigada, família, por fazer esse momento ficar incrível e cheio da presença do Senhor. Obrigada, minha pastora Rosi. Ficou gravado. E você pode compartilhar com aquele que não esteve na sala, com um familiar seu, com um amigo seu, com um irmão seu. Compartilhe, não guarde. Porque do mesmo jeito que o Senhor nos libertou, liberta eles também. Amém? Beijo grande. Até amanhã. Obrigada, minha pastora. Obrigada, Lila. Amo vocês.